decisão do juiz foram 21 dias. Não, a gente não fala de 21 dias em termos processuais, que seria muito pequeno, os processos duram anos, mas a gente fala pela própria súplica da parte em si, que está internada no hospital aguardando o medicamento com estado avançadíssimo da doença de câncer e que precisa dessa medicação para ou prolongar um pouco sua vida ou pelo menos morrer de forma digna. E aí a cada hora para ela é uma súplica. E aí nós esperamos 21 dias para que a Secretaria Judiciária fizesse o alvará judicial. Na realidade, a Secretaria fez o alvará em 12 dias, mas como não se passou por uma correção, por uma releitura lá dentro, o alvará foi errado. E aí não dá para cumprir o alvará errado, até mesmo porque o por extenso estava errado. Então, voltou e foi mais 10 dias para fazer um novo alvará. Conseguimos já, mas veja, não foi por falta de intervenção do advogado junto à secretaria para avisá-la que aquele era uma ação de urgência. Não foi por falta disso, porque estivemos lá várias vezes. Foi a própria tramitação da secretaria em si, né? Suplicado ao juiz, voltei lá ao juiz, pelo amor de Deus, lá a decisão já existe, mas a Secretaria Judiciária não faz, e o juiz disse, perdi o poder de mando na Secretaria Judiciária. A Secretaria Judiciária não está mais sob meu comando, eu não posso dar uma ordem. Se tivesse vinculado aqui a mim, eu daria uma ordem de urgência, que eu estou sabendo que isso aqui é um caso absolutamente excepcional. Mas lá já não tenho mais. E aí a gente fica dependendo da própria atuação lá. Falado até da urgência, e que as ações de urgência, elas precisam até de uma atenção a mais, até em cima das prioridades do idoso e a prioridade do deficiente, porque as ações de urgência, muitas vezes dessas de saúde, você tem uma vida nas nossas mãos, nas mãos do judiciário e da advocacia também que está lá fazendo. E às vezes um embate desse, a vida se esvai e podendo ter sido evitada por essa falta de sentimento da própria Secretaria Judiciária. Repito, o juiz decidiu absolutamente rápido dentro de uma... até mesmo mais rápido do que se imaginava ao deferir essa medida, porque foram 24 horas, foram 48 horas úteis, o juiz já tem decidido. Agora, se passar 21 dias, essa é uma súplica que se faz. Um segundo ponto, e aí a advocacia também sofre bastante com isso, é acerca do sistema do ESAG. O sistema do ESAG que aparece para o advogado, evidentemente, é diferente do que aparece para a magistratura, para os servidores. Mas o que falta no sistema para o advogado? As tarjas de prioridade do idoso, de prioridade do deficiente, da própria urgência ou de metas do CNJ, não aparece para a gente nenhuma tarja. Como é que a gente sabe se o processo está na prioridade do idoso? Apesar de a gente ter feito o pedido e ter marcado lá que era idoso. Só se a gente for na vara. Na vara a gente pergunta ao estagiário que nos atende, está na prioridade do idoso? Ele disse sim. Ou diz não, mas eu vou colocar agora. Um mês depois voltamos, está na prioridade do idoso? Não, mas vou colocar agora. Ué, mas eu não tinha colocado no mês passado? A gente não tem como fiscalizar sobre essa urgência, porque não aparece para a gente. Pedir certidões da vara só para dizer se está ou não, acho que seria um certo exagero. Poderia perfeitamente colocar o ESAG que está disponível para o advogado essa informação. Sim, está lá na prioridade do idoso. Evitaria, inclusive, o advogado se deslocar ao fórum só para perguntar essa informação, né? Eu lhe falo isso porque o colega aqui tem uma ação de inventário de partilha de 10 anos, eu tenho inventário de partilha de 24 anos. A ação de inventário de partilha é de 1995. Nunca houve sequer um agravo de instrumento. Sempre tramitou em primeiro grau de edição. Em 2017, nós apresentamos uma proposta de partilha, já com os impostos pagos, e parecer favorável da Fazenda Pública, da Procuradoria Fiscal, dizendo que está tudo pago. E esse não se homologa. Os dois herdeiros, ainda vivos, um tem 75 e o outro tem 78 anos.
chega-se à vara e diga, não é só para homologar, é para homologar o termo de partilha, não é para fazer partilha, é para homologar. Mas aí, o contato com o juiz é que precisa ser falado, é difícil. E dos próprios servidores diz, olha, ele vai estar na ordem de julgamentos, está na ordem de conclusões. Aí vem o terceiro ponto. Essa ordem cronológica, que está no próprio artigo 153 do Código de Processo Civil, diz que ela deve estar pública. Essa ordem cronológica de conclusões, ela não está acessível ao advogado. Porque se ela tivesse acessível, como manda o artigo 153 do Código de Processo Civil, a gente tinha como até falar para os nossos clientes, dizendo, olha, ela estava na ordem cronológica de número 150 e agora baixou para o número 90, estamos aproximando. Agora está no número 50, estamos aproximando. Mas a gente não tem acesso a isso. E nem a maioria das varas não informam para a gente qual ordem cronológica está. Tudo bem que o artigo 153 fala que essa ordem é preferencial, não é obrigatória, mas pelo menos nós temos um norte para dizer para os nossos clientes, porque a demora do judiciário não é só o judiciário quem sofre, a advocacia, ela pega, eu acho que é a maior problemática, porque o cliente imputa ao advogado a demora do Poder Judiciário, a demora da prestação jurisdicional. Quer dizer, um inventário de partilha que dura 24 anos, e que durante esse período de 24 anos, que tinha morrido o pai, morreu a mãe, morreu mais 2 filhos, né? Os únicos 2 herdeiros que ainda estão vivos e aí são idosos, um com 78 anos, provavelmente não tem sequer possibilidade de receber o que lhe é de herança. Percebam, não é inventário litigioso. São inventários, dessa que eu estou lhe falando, são inventários consensuais. Advogado, mas por que você não faz o inventário administrativo no cartório? Que é possível, já que não tem nenhum incapaz. Porque a gente precisa dos saldos bancários dos falecidos e que o banco não fornece. Apesar de uma resolução do Banco Central dizer que é possível o inventariante ter acesso a essas informações, nós não temos a informação. Chega no banco, o banco se resume a dizer que existe segredo, que existe sigilo e não fornece. E aí nós precisamos do Poder Judiciário para exatamente quebrar a vida dos saldos. Essa é uma questão muito importante e aí poderia também ser mais uma pauta para ver se o tribunal, sei lá, fizesse alguma resolução ou pelo menos alguma manifestação aos bancos tratando acerca dessa questão que o inventariante não é que ele possa sacar, é que ele possa ter a informação de quanto é que tem. Eu lhe dou um exemplo de um dos falecidos que a gente não sabia. Um dos falecidos vivia de forma normal, vivia de forma comum como qualquer outra classe média, né? A classe média baixa, inclusive, que ele não tinha acesso aos outros irmãos, que ele morreu em 2017. Quando eu entrei com o inventário em partilha, quando o juiz tirou a certidão, o Bacenjude, tinha quase R$500 milhão depositado nas contas deles, que era absolutamente impossível os irmãos saberem, já que esse irmão era mais calado, ele não falava desse montante, nem demonstrava que teria esse montante. Se a gente tivesse feito o inventário em partilha extrajudicial, sem ter a certeza do depósito bancário, essa fortuna teria sido absolutamente esquecida. Então, essas são manifestações não só minhas. Eu tenho exemplos meus, mas são manifestações que todos os advogados, inclusive os juízes, sofrem. Que eu gostaria da sensibilidade da ouvidoria, doutor Mário Parente, para observar esses pontos. Muito obrigado. Perfeito. Me permita só uma indagação com relação a esse inventário. Se o senhor teria condições de já informar o número do processo em aval, se não, posteriormente poderá encaminhar. Posso fazer isso. Posso fazer isso, sim. Pontualmente. Eu posso, sim. Perfeito. E uma segunda consideração, quanto a essa dificuldade de saber o saldo junto ao banco. Talvez fosse o caso, né? E aí fica a sugestão a nível de reflexão e se vê uma manifestação da própria ouvidoria do banco. Já foi feito. Já foi feito
a gente faz a manifestação e isso aí a gente tenta demais. Eu falo disso porque eu trabalho muito com essas questões. Tive resposta negativa. Falando sobre sigilo. Não, sigilo. Só o falecido teria acesso. Apesar de a gente pedir só o sábado. O que é impossível, né? É impossível nesse caso. Perfeito. Está feito o registro, agora ficamos na pendência da informação. Sim, do processo. Temos toda essa informação. Eu vou passar. Essa colaboração.